Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa proposta bem interessante chamada síntese teocosmológica. Pensa naquele abismo que muita gente acredita que existe, sabe? Aquele que separa a fé cristã da ciência moderna. Pois é, essa síntese é uma tentativa de construir uma ponte sobre esse abismo. A grande questão é, será que essa ponte se sustenta? E no coração disso tudo está essa pergunta. Uma pergunta que aperta o peito de muita gente, especialmente dos cristãos mais jovens. O laboratório e a igreja são mundos que não se conversam? A síntese teocosmológica nasceu justamente para encarar essa crise de frente. E a resposta que ela propõe é um sonoro não. Para a gente entender como essa resposta é construída, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender a crise que deu origem a tudo. Depois, vamos ver como essa ideia reinterpreta o cosmos e a nossa própria origem. Daí, a gente dá uma checada na fidelidade teológica dela, para ver se para em pé. E por fim, a gente descobre qual é o verdadeiro centro de toda essa história. Então vamos lá, começando pela crise. A ideia aqui não é nem de ataque, nem de levantar uma muralha para se defender. Pelo contrário, é de abrir uma nova porta para o diálogo, sabe? Um caminho do meio entre o que muitas vezes a gente vê como dois extremos que não se bicam de jeito nenhum. Tá, mas o que é exatamente essa síntese? A lógica central é bem direta, na verdade. Pensa comigo. Se o mesmo Deus que se revelou na Bíblia é o Criador do universo que assim se estuda, então as revelações dele não podem se contradizer, certo? É como se a natureza e a Bíblia fossem dois livros escritos pelo mesmo autor. O objetivo, então, não é fazer um se curvar para o outro, mas sim buscar a harmonia entre eles. Certo, agora vamos para a parte prática, como essa síntese olha para a cosmologia. Vamos começar com dois dos maiores desafios, dois assuntos que sempre dão o que falar, o Big Bang e a idade gigantesca do universo. O jeito que essa síntese aborda o Big Bang é fascinante. Ela o aceita, sim, mas não como um evento qualquer, um acidente cósmico. Na verdade, ela o enxerga como o Fiat Lux de Deus, o haja luz da criação acontecendo na prática. Como a gente vê aqui, a ciência descreve o como tudo começou. Já o Gênesis revela o quem deu o pontapé inicial e o porquê. As duas narrativas não estão competindo, elas estão se completando. E os bilhões de anos, como ficam? A proposta aqui é que existem dois regimes de tempo. Antes de Adão, nesse período que a gente pode chamar de pré-adâmico, os dias de Gênesis seriam, na verdade, longas eras de formação. O Éden seria o grande ponto de virada. A partir de Adão, a gente entra no tempo humano, com dias literais, de 24 horas. E é aí que a história da aliança de Deus com a gente começa pra valer. Do universo gigantesco, a gente agora puxa o foco para bem perto, para uma questão que é ainda mais pessoal e, convenhamos, bem mais polêmica, a nossa própria origem. Essa é a pergunta que fica ecoando por trás de quase todos os debates. Se a gente aceita o processo evolutivo, onde fica aquilo que nos torna únicos? Será que nós somos apenas o resultado final de um longo processo da natureza? A resposta que a síntese dá é bem direta e bem clara. Não. E o ponto central para entender esse não é um conceito chamado descontinuidade ontológica. O nome pode parecer difícil, mas a ideia é a seguinte: a evolução pode ter sido a ferramenta que Deus usou para preparar a nossa forma física, o nosso corpo, o pó da terra. Mas a pessoa humana, a nossa alma, a consciência, a imagem de Deus em nós, isso não evoluiu. Isso foi um ato de criação direto, único. Pensa num escultor que prepara o barro por um tempão, mas a obra só vira arte de verdade no ato final, quando ele dá a forma e o propósito. A alma não surge aos poucos, ela é soprada. E é daí que vêm essas qualidades que nos separam de todo o resto. Essa consciência moral, a capacidade de pensar sobre o infinito, a nossa linguagem cheia de símbolos, a busca por espiritualidade e o mais fundamental de tudo, a capacidade de ter um relacionamento de verdade com Deus. Segundo essa visão, essas coisas não são simples produtos da seleção natural. E essa abordagem, olha só, resolve outra questão bem complicada, a morte. Se o mundo natural com os fósseis mostra que a morte existe há milhões de anos, como isso bate com a teologia de que a morte entrou no mundo pelo pecado? A síntese faz uma distinção crucial. Uma coisa é a morte biológica, que faz parte do ciclo da natureza. Outra, bem diferente, é a morte penal. Essa sim, a separação espiritual de Deus, a perda da vida eterna, é a consequência direta da queda de Adão. Ok, agora a gente chega num ponto crítico. Ao tentar construir essa ponte, será que a síntese não acaba comprometendo alguns pilares essenciais da fé? Em outras palavras, é um caminho teologicamente seguro? Uma crítica muito comum é que tudo isso parece só um jeito de torcer a Bíblia para ela caber na ciência. Mas a síntese argumenta que é o contrário. Não se trata de submissão, e sim de harmonia.
não é negar que os eventos de Gênesis aconteceram, mas sim reconhecer o gênero literário do texto, uma poesia teológica profunda que comunica verdades históricas de um jeito que nunca pretendeu ser um manual de ciências. E o objetivo é muito claro: preservar estes pilares que não se negociam. A confiança total na Bíblia, a realidade de um Adão histórico e de uma queda histórica, porque sem isso a redenção perde o sentido, né? A centralidade absoluta de Cristo em tudo e, ao mesmo tempo, manter uma honestidade científica, sem fechar os olhos para o que a gente descobre sobre o mundo. Isso nos leva à nossa última e mais importante parte. Depois de viajar pelo cosmos, pelo tempo profundo, pela origem da humanidade, qual é o ponto focal? Onde é que está o centro de gravidade de toda essa narrativa? A gente podia pensar que por toda a discussão o centro é Gênesis, é o debate sobre a criação, ou talvez que o centro seja a evolução, o debate com Darwin. Mas não é nenhum, nem outro. O centro de toda a síntese teocosmológica é Cristo, porque nesta visão o universo inteiro é o grande palco que Deus foi preparando. A humanidade, criada de forma única, cai em pecado e é a redenção em Cristo que revela o propósito por trás de tudo, desde aquele primeiro flash de luz do Big Bang até hoje. E a gente termina com essa frase que resume tudo de um jeito espetacular. A vastidão do tempo não é um problema para a fé. Ela é um testemunho da paciência de Deus preparando o cenário. E a nossa história, ser tão curta em comparação, só joga um holofote na urgência e na beleza da sua graça. Fica uma pergunta para a gente pensar. E se os dois livros de Deus, a natureza e a Bíblia, não forem inimigos em guerra, mas duas estrofes do mesmo poema épico?